Olá, igreja, boa noite. Eu vou concluir dessa maneira que eu sei fazer. Aí eu envio para vocês, coloco e vocês procuram ver. Porque eu não entendo desse negócio de fazer isso lá, fazer live, fazer e tal. Eu não entendo, eu não consigo, não entendo. Então, eu já tô ficando nervosa. E se eu ficar fazendo isso daí, eu vou acabar não concluindo aquilo que o Senhor me mandou fazer. Então, aquilo que for para vocês verem, vocês vão ver. O que importa é que vocês venham a ouvir e ver o estudo, sabe? Às vezes pode ser até através de uma foto minha, mas vocês vão ouvir a voz que vem através de Deus. Então, olha, eu vou fazer com as armas que o Senhor me deu. Eu vou fazer da maneira que Ele me deu a condição. Se Ele achar que tem que fazer isso e aquilo, porque quando eu fiz o meu testemunho, foi um rapaz da noite que pôs no YouTube e 2 traficantes que colocou também, isso daí bombou, foi para tudo quanto foi lugar do mundo. E eu tenho muitas pessoas que hoje eu converso de vários países, faço aconselhamento, faço um trabalho devido a isso. Então, quem colocou? Misericórdia! Quem colocou foi uma pessoa do mundo. O celular voou, gente. O celular voou da onde ele estava. Vocês acreditam? O celular voou aqui. Ele caiu do lugar aonde ele está. Aqui colocado, ele simplesmente voou. O celular, graças a Deus, não quebrou. Você vê, eu sei que a fúria espiritual tá grande, mas bora lá fazer o que o Senhor manda. Não tenho medo não, o meu negócio é com papai. Então bombou, então vai ser assim, eu vou fazer com as armas que foi me dada. Deus, Ele me deu essa arma, é com ela que eu vou fazer. E vou estar enviando para vocês. Amém, igreja? Então, aqui nós vamos falar sobre as designações de Satanás. Os nomes, Satanás, adversário, que ele fala, o diabo, difamador, Lúcifer, filho da alva, Beuzebu, Mateus 12, 24. Mateus 12, 24, mas o fariseu, ouvindo isso, murmuraram não espere demônio, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. E aqui no versículo 25 ele fala, Jesus, porém, conhecendo-lhes o pensamento, disse, todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, se eu sou uma pessoa demoníaca, se eu sou uma pessoa que carrego Satanás, que eu sirvo a Satanás, como vou eu expulsar os demônios? Porque eu não posso dividir o meu reino. Mas sou eu uma mulher de Deus, sim. Se você também é um homem, mulher de Deus, sim. Mesmo que as pessoas te acusem, falem que você não é. Você não tem que ligar, você tem que fazer aquilo que Deus manda você fazer. Quantas pessoas vêm e falam, como você pode ensinar sobre Satanás? Vou ensinar sim, sabe por quê? Porque vocês têm que aprender a se defender deste demônio. Vocês têm que aprender a se defender dele e conhecer as fraquezas dele, sim. Porque ele conhece a mim e conhece a sua. Ele sabe como agir na sua e na minha vida para nos derrubar, para nos denegrir, para nos enfraquecer, diante até de situações familiares. É o que ele invade a nossa casa, a nossa família, o nosso círculo de amizade profissional, financeiro. Ele invade e tira isso de nós para nos impossibilitar de reagir. E por que não podemos conhecer este demônio para poder lutar contra ele? Mas a Bíblia já fala que a gente tem que ler a palavra. Realmente você tem que ler a palavra, mas tem que saber, porque aonde ele vivia lá em cima, ele vivia no céu, ele não ficava aqui não. Era lá, ele veio de lá para cá, ele não saiu daqui para lá não. Ele veio de lá para cá. Você tá me entendendo? Ele veio do céu para cá, porque ele foi o quê? Ele foi jogado de lá porque ele queria dividir a casa. O que ele queria fazer? Ele queria usar de artimanhas dentro do reino dos céus para poder retirar o quê? A glória de Deus. Ninguém mexe nela. Chegou a hora, Deus falou, opa, tá na hora de sair. Começou a fazer divisões, começou a pegar uma turminha dali, uma turminha de lá e começar a falar contra Deus, colocar os anjos contra Deus, começar a colocar um contra outro. E assim é no nosso círculo de amizade profissional, espiritual. O que mais tem é divisões, sabe o que é? Dentro das igrejas. Pode reparar, se um vai lá para ser o líder do louvor, outro vai lá para fazer isso, fazer aquilo, aí começa a panelinha. Aí junta as panelinhas e começa a fazer. Quem é que mais me censura? Quem é que mais procura me denegrir? Quem é que mais procura me derrubar? Crente. É os crentes. Porque, como dizia um pastor aí, né? O maior exército que mata os seus soldados é o crente.
Não tem outro. E é verdade, isso daí eu sempre peguei para mim desde o início da minha conversão. O maior exército que mata os seus soldados é o crente. E a mais principalmente quando você está ferido. Aí eles vão lá, jogam na sua cara que você é uma pessoa que se você tivesse mais diante de Deus, você não passava isso, não passava aquilo. Então as pessoas, elas são assim. Elas procuram nos denegrir, elas procuram nos enfraquecer. Tem muita gente aí, por eu estar fazendo esse trabalho, querem pegar, me enfraquecer, querem, então vão lá, faz algumas coisas para me tirar dali de cena, eles querem ali me entristecer, me enfraquecer, para eu não concluir, mas eu faço sim, porque enquanto Deus fala para mim, vai lá e faz, eu vou fazer, eu não quero saber, eu vou fazer. Se eu vou te falar uma coisa para vocês, eu só vou deixar de falar sobre a palavra, só vou deixar de ensinar e falar o que o Senhor manda eu fazer, se eu ficar muda. Então vai ter que cortar minha língua. Você tá me entendendo? Porque ainda se deixar minhas mãos, ainda vou escrever. Porque eu fui convidada para escrever um livro. E eu vou fazer. Eu vou escrever. Aliás, já até comecei, né? E vou fazer. Então, se deu para entender, não vai me parar. Não vai me parar porque a ordem não é me parar. A ordem é diga para o povo que marche. Deus me deu uma ordem, marche. Vai lá e marche. Eu vou mesmo, eu vou para cima. Então é isso que você tem que fazer, igreja. Não deixar ninguém te parar, porque eu não deixo ninguém me parar, não. Então aqui, vocês podem estar lendo até o versículo 30 ou até mais além. Você não tem que se limitar. Vai e faça o que Deus manda você fazer. Amém? Então aqui no 5 ele fala Belial, que é um dos nomes dele. Que se formos ver, ele tá... Ele fala das designações e os nomes dele. O nome dele é Belial, o nome dele é adversário, o nome dele é Satanás, o nome dele é o diabo. Então veja bem, Belial, 2 Coríntios 6,15. Então ele fala que é a harmonia entre Cristo e o maligno. Ou que união do crente com o incrédulo. Então ele fala que não tem essa comunhão. Porque pode ver, você senta numa mesa onde as pessoas começam a debater e falar mal de Cristo, falar mal de Deus. Por que você vai ficar naquela mesa debatendo? Então tem lá 6 incrédulos, pessoas têm umas 10 incrédulos, só tá você lá representando Cristo. Por que você vai sentar naquela mesa para ficar debatendo e discutindo sobre isso? Porventura, mostra para mim aonde que Jesus discutiu com alguém. Você vê que ele estava naquele madeiro, ele estava na cruz, Satanás estava aos pés da cruz e ele fez o que, Satanás? Desce daí. Defendeu tanta gente, salvou tanta gente, não pode salvar a ti mesmo? Porventura Jesus desceu? Já pensou se ele tivesse descido, o que seria de nós? Ele desceu? Ele não desceu. E ainda você vê que foi tão extraordinário e tão tremendo, que ele ainda olhou para o alto e falou, Pai, perdoai-vos, porque não sabem o que fazem. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Agora você vai ficar preocupando. Ai, fulano falou que eu sou isso. Ai, fulano não quer. Deixa falar. Deixa fazer. Ai, fulano disse que o meu Deus não é Deus. Deixa ele dizer. Deixa ele dizer, agora eu vou ficar batendo papo, que nem batendo boca com a pessoa. Quantas vezes eu passo aqui tantas adversidades, principalmente no ângulo familiar. Tantas adversidades e tal, tudo. Aí as pessoas falam, ué, cadê seu Deus? Eu falo assim, meu Deus tá dentro de mim. Tá dentro de mim. Agora, para você ver, conhecer e perceber quem ele é, vai ter que entrar dentro de mim. Não tem como você entrar dentro de mim para conhecer. Porque ele vive em mim, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Tá me entendendo? Então é isso, você tem que se fortalecer diante das adversidades, da tribulação. Você não tem que deixar ninguém te parar, ninguém te bloquear. Você tem que ser forte. Tem que ser forte, forte. Tá me entendendo? E não deixar ninguém te destituir, porque é isso que a pessoa quer. Porque se ela faz isso daí, ela fala, ah, tá ótimo, eu vou fazer isso, vou tirar ela do ar, vou tirar ela de cena, aí fica tudo bem, entendeu? E é o que você não pode deixar. Então aqui ele fala assim... Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, ele diz, que ligação há entre os santuários de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus, vivente como do próprio, disse. Habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Viu? Nós somos o templo do Espírito Santo. Tá me entendendo? Então é isso que você tem que ver. Você não tem que olhar para as pessoas, ah, porque você não é isso. E as pessoas falam para mim, nossa, você disse, você faz isso, você vai... Nossa, por que você vive assim? Por que você tá assim? Porque é o que Deus
o que Deus preparou para mim. Por que que eu vou querer ficar ali, fazendo isso, fazendo aquilo, para mostrar para você que eu tô bem? Para mostrar para você que eu conquistei? Não. Deus, ele usa armas que ele quer, ele usa a pessoa que ele quer. Você tá me entendendo? Eu não preciso ali ficar colocando os holofortes diante de mim para dizer que eu brilho. Basta olhar para mim, eu tenho brilho. Eu tenho brilho, que eu tenho o brilho de Deus. Eu não preciso, sabe, fazer aquela maquiagemzinha dizendo que está tudo bem. Não, se está tudo bem, está tudo bem. Agora eu não tenho que ficar arrastando sandalinha, arrastando corrente para dizer que eu estou sofrendo. Eu tenho que confundir o inferno, mas o inferno não tem que me confundir. É isso que você tem que aprender. Porque Satanás, ele vem com tudo pra cima de nós, ele usa pessoas pra nos denegrir, usa pessoas pra nos derrubar, aí a gente tá lá. O coitadinho tá ali naquele cantinho, se sentindo sozinho, se sentindo totalmente atribulado, se sentindo ali o coitadinho, o penalizado. Por que que ele faz isso? Para que a pessoa sente pena dele. Você não tem que pegar a pessoa sentir pena de você. Você tem que ir e fazer. E fazer o que você precisa fazer. É estar ali, lutando, assim, encarando, enfrentando Satanás e mostrar para ele, você pode ter feito isso para me derrubar ontem, ó, mas olha aqui. Você tá me vendo? Olha para mim, tô de pé. Porque aquilo foi ontem, passado. Você está vivendo o presente, seguindo para o futuro. Tá me entendendo? É isso que você tem que fazer. E não ficar no cantinho, dentro de um quarto fechado, no escuro, se sentindo pena de si mesmo. Não, você tem que brilhar. Abra a janela do teu quarto, abre as portas, vai lá, toma um banho, se arruma. Sabe como diz o outro, sabe? Barriga pra dentro, peito pra fora e força na peruca, meu bem. Você tá me entendendo? Aí Satanás fala, peraí, fiz isso, fiz aquilo pra derrubar ela tá aqui passeando, sorrindo. Oi, bom dia, amados. Oi, tudo bem? Aí o pessoal olha, ué, mas veja, ontem você... foi ontem, hoje foi ontem, é passado. Hoje é outro dia, tô de pé. É isso que eu faço. Tá pensando que vai ver aqui o corpinho dentro daquele caixote de lá? Tá? É ruim, hein? Vai não. Porque ainda não é chegada a hora, é isso que você tem que fazer. Então você tem que confundir o inferno e não deixar o inferno confundir você. Entendeu? Então aqui no livro de 2 Coríntios 6, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, ele fala, por isso retirai-vos do meio deles. Olha só. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos recebereis. Então você não tem que fazer parte da rodinha. Você não tem que fazer parte daquilo. Olha só, eu vou dar aqui uma inscrição aqui, ó. Veja bem. Havia uma mulher cananeia e ela estava ali no meio da multidão. Quando ela passou, ela viu que Jesus estava lá, mas ela estava com uma filha endemoniada em sua casa. E essa sua filha estava lá e ela sofrendo por ver a filha naquela situação. Tava toda a multidão com Jesus. Olha só o que Jesus faz e o que ele me chama a atenção. Aquela mulher era cananeia, ela não deveria ficar ali no meio. Mas ela, porventura, ela foi lá contradizer de Jesus. Porventura, ela estava lá falando que Jesus não existia, que Deus era isso, que Deus era aquilo. Não. Ela viu que aquele homem que estava naquela cidade, ele podia curar e podia libertar a sua filha. E ela correu. Mas a multidão que estava com Jesus, o que eles fizeram? Cercaram ela. Não vai incomodar o mestre, não. Não vai ficar chamando ele, não. Empurraram ela para ela não se achegar por ela ser uma mulher cananeia, porque ela era da impurilidade. Então, o que Jesus fez? Parou, porque ela pegou e gritou a ele. Aí ele pegou e falou, não é lícito pegar os pães dos judeus para dar aos cachorrinhos. Se for ver, ele chamou a mulher de cachorra. Que ele falou que não era para dar o pão para os cachorrinhos. Mas olha só a sabedoria dessa mulher, que nós precisamos ter e muitas das vezes não temos. O que ela fez? Por um acaso ela foi, que é? Tá pensando o quê? Quem é você para me chamar de cachorra? Ela pegou e falou, meu Senhor, das migalhas de tua mesa comemos nós os cachorrinhos. Eita, papai! A humildade, meu querido. Humildade. Então a gente tem que descer, sabe? Descer da soberba, descer do salto alto. Ela foi ali, ela desceu. Nossa, isso daí é algo que me emociona. Aí o que Jesus fez? Jesus voltou. Jesus voltou. Vai, mulher, tua filha está curada. Aí você fala assim,
Mas Jesus, ele fez isso, mas chamou ela de cachorro. Não, ele ensinou quem estava ali no meio. Porque quem estava naquela multidão eram os incrédulos, pessoas que não davam oportunidade para ninguém, que é o que está no nosso meio. Sabe aquela coisa, a paz do Senhor, amados. Tudo bem? Como é que você tá? Aí encontra com duas pessoas lá na frente. Você viu quem tá na igreja? Voltou aqui. Pode contar que as coisas não tá boa. É mentira? Não. Você tá me entendendo? Então nós temos que ver isso. E Jesus ensinou ali. Ele ensinou por ela ser cananeia, ela creu e acreditava que ele poderia fazer, quanto a multidão só queria estar perto dele para aparecer, como tem muitos aí, estão só perto daqueles de nome, de renove, porque eles querem brilhar, querem aparecer, olha, eu estive ali, aí é o tal da selfie daqui, selfie de lá, tira foto, sabe? Eu fico olhando assim, sabe? Então, Deus, ele me ensinou algo lá atrás, no início da minha conversão, que não vou citar nomes, teve uma pessoa do meio do evangelho, muito assim de nomes e renome, muito conhecida, muito famosa dentro do conteúdo. Então, o que aconteceu? Então, ia ter um trabalho numa igreja por 7 semanas, e eu queria ir porque eu queria fazer parte daquilo, porque eu queria estar lá. Aí eu peguei e saí toda arrumada, toda, né? Nossa, fui. Então você tinha que ir lá de manhã e colocar uma demarcação na cadeira para que você tivesse local para sentar, de tanta gente que vinha. E eu fiz isso. Saí cedo, 5 horas da manhã, porque eu tinha que estar lá para marcar minha cadeira, para depois vir para ir trabalhar. Olha, atrás de quem? Do homem. Aí o que Deus fez? Ele deixou eu chegar do serviço, corri, me arrumei, fiz isso daqui, me emperequetei todo e lá vai eu. Era uma caminhada, que eu tinha que pegar o ônibus. Quem tinha carro, né? Mas eu tinha que pegar ônibus, uma caminhada. Mas eu fui. Deus esperou eu chegar lá. Quando eu cheguei na estrada, que eu desci, na estrada, aí mais uma coisa assim, ó. Sabe quando vem uma mão assim, põe no seu peito e fala, vai aonde? Eu não via quem era, mas eu sentia aquela mão no meu peito, assim, me parando e falando, vai aonde? E eu olhava assim, eu não via ninguém, mas você tá me entendendo? E aí eu peguei e falei, vou lá pra esse evento que tá tendo, né, tudo. Ele pegou e falou, agora atravessa aqui, lá do outro lado da estrada tem um ônibus que você pode pegar para começar a ir de rumo pra sua casa. Porque eu não tirei você da onde eu te tirei para ficar atrás de homens. Você tem que me seguir. E não seguir a homens. Porque maldito é o homem que confia no homem. Falei, meu Deus. Tá me entendendo? Nossa, mas olha, a minha banca quebrou. E eu comecei a entender isso, que a minha confiança tinha que ser diretamente no Senhor. Eu não tenho que me importar com o que você fala, com o que você faz, que você quer me derrubar, você quer me parar. Eu não tenho que me importar com isso. Eu tenho que me importar com o que Deus faz na minha vida e fala comigo. É isso que eu tenho que fazer. Então ele me deu essa arma para fazer, até aí, para me poder gravar pelo menos esses vídeos, para me poder apresentar. Vou fazer, na hora que ele quiser que seja tudo ali, eu vou fazer, ou ele vai pôr no automático para entrar. Mas eu não sei trabalhar com essa parte. Eu sei fazer até onde ele me deu essas condições. Ah, mas você tem que explorar mais. Exploro, tal, tudo, procuro, as pessoas me explicam, tal, tudo. Eu não sei, não entra. Parece que tem um tampão. Não entra, não sei. Mas vamos esperar no Senhor, né? E ele fará. Então aqui, quando ele vem, ele falou tudo isso daí. Então ele fala aqui no livro ele falou sobre o livro de Coríntios, né? Então ele fala aqui, ó, separai-vos, a separação, aí ele fala aqui, que a separação pessoal não está em julgo desigual. Ele está dizendo, não amar o mundo. Ele pega e fala, o julgo desigual, muita gente fala assim, eu conheci uma pessoa, ele é macumbeiro e eu sou da igreja. Ele adora ídolos, mas eu tô na igreja. Aí me deixa assim, o que me chama a atenção, eu não estou dizendo, olha, você vai lá e pega uma macumbeira para namorar. Eu não sei qual é o trabalhar de Deus. Porque lá, quando José estava no Egito, a mulher que ele casou era de lá. Era uma egípcia. E eles o quê? Se adoravam o quê? Se dobravam a Deus e adoravam a deuses. Então, o que a gente tem que fazer? Orar.
Porque José, por um acaso, deixou de servir Deus para servir Faraó? Ele serviu Faraó trabalhando lá no Egito, como se tornou governador, tal, tudo, essas coisas. Mas ele deixou de adorar o Deus dele para adorar o Deus de Faraó? Quero que vocês me expliquem isso daí. Não. Agora, a mulher de José, ela entrou para dentro da casa dele, casando com ele, e ela foi, por um acaso, por imagem e escultura para ficar se dobrando lá? Não. Porque ela teve que vir com José. Porque Faraó sabia quem era o Deus de José. Por isso que ele colocou José para ser governador. Por isso que ele colocou José para fazer todas aquelas coisas. Porque ele sabia que o Deus de José fazia, mas o Deus que ele servia e se dobrava não fazia nada. Era o Deus de José. É isso que você tem que fazer, igreja. Tem que pegar, tem que ter a sabedoria. Então o seu Deus, ele é maior. Se você quer conquistar aquilo, você dobra o seu joelho, você põe em oração, Senhor, vai deixar de se dobrar para ídolos e vai se prostrar nos teus pés. Sou tua serva, papai. Ele vai ter que vir prostrado. Sou teu servo, papai. Ela vai ter que vir prostrada aos seus pés, mas eu não me prostrarei a deuses nenhum. Tá no livro de Mateus 4, quando o diabo chega e fala, tudo isso te darei, se prostrares aos meus pés. O que o Senhor, ele fala? Ei, nada pode me dar, porque está escrito, só o meu Deus darei culto. Entendeu, igreja? Eita, papai. É dessa maneira, meu bem, que nós temos que fazer. Nós temos que realizar desta maneira ao Senhor. Então, o Senhor, ele faz isso. Ele faz na minha e na sua vida. Mas você tem que crer? Tem que crer. Você tem que esperar no Senhor? Tem que esperar. Você tem que perseverar? Tem que perseverar. Você está me entendendo? Então, é dessa maneira. E aqui ele fala aqui no capítulo, em 1 João capítulo 2, ele fala, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Foi o que nós falamos. Tem que descer do salto alto, descer daquela soberba, né? Tem que descer do salto alto. Você tá me entendendo? E aqui no capítulo 2, ele fala, no versículo 17, capítulo 2, 17, né? Foi 16, agora ele fala aqui. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Você vai fazer a vontade de Deus? Eu vou fazer. Se eu tiver que sair, eu faço sim, tudo que Deus ele manda eu fazer, eu fico prestando atenção. Ai, me deu uma alegria tão grande agora, igreja. Olha aí, papai agindo no mundo espiritual. Essa me deu uma alegria, veio de dentro. O Senhor, ele está feliz conosco. Olha o Senhor agindo em nossas vidas, Deus vai nos surpreender, eu creio. Eu creio, ele vai nos surpreender, porque me deu uma alegria aqui dentro, como se o céu estivesse em festa. Oh, glória, aleluia, Jesus. Você está me entendendo? Então é dessa maneira que nós temos que estar. Você está me entendendo? Fazendo a vontade de Deus, e não a nossa, mas a dele, né? Nós temos que fazer a vontade dele. Aí eu sou assim, viu? Sou aquela coisa, eu não tenho aquele negócio de olha, não, eu sou assim, minha doidinha pra lá, fico balançando. Eu sou doidinha, mas vocês vão me compreender, porque essa coisa louca que Jesus colocou na terra. É assim mesmo, sou assim, doida, mas vocês entendem, né? Então aqui no B ele fala assim, maligno, olha só. É um dos títulos, 1 Jó 5,19. 1 João capítulo 5, versículo 19, ele fala, sabemos que o mundo inteiro jaz do maligno. Então, o mundo jaz do maligno. A gente sabe, olha só. Só quem é cego, né? Cego e surdo. Dá uma olhada à nossa volta o que está acontecendo. Olha só o que está acontecendo, como foi falado, como eu peguei e falei para vocês, que teve aquele negócio do carnaval, que ali, então tá lá, Exu venceu. Tá lá na rede social. Aí eu fiquei olhando, eu falei, mas é um desaforo. Tá lá aquele nego de quase 2 metros, com aquela boca aberta, aqueles dentes pra fora, sabe assim? Eu peguei e falei, gente, mas o que é isso, né? Então você vê a que ponto chega, né, a petulância das pessoas para ofender, que elas são ofensivas e elas querem ofender ao Deus que eu e você servimos. Então eles fazem isso para ofender, mas eles são conduzidos por Satanás, pelo maligno. Então tá lá,
aquela coisa na rede, ele tá lá, sabe, tudo porque a Grande Rio ganhou e aquela coisa toda, Exu vence. Então, ele venceu só o carnaval de 2022, igreja. Eu quero ver ele morrer hoje e ressuscitar daqui 3 dias. E subir aos céus. E a gente tá vendo, assim, ele subindo. E ele dizer assim para mim e para você: eu preparar o lugar e voltarei para vós outros. Eu quero ver ele fazer isso. Venceu o carnaval de 2022. Agora eu quero ver ele vencer a morte. Eu quero ver ele vencer a morte. Morreu, estava lá, ressuscitou e subiu aos céus ao 3º dia. Eu quero ver ele fazer isso. Agora, se ele fizer, opa, vamos acrescentar. Vamos pegar mais uma página na Bíblia e vamos escrever sobre ele. Você tá me entendendo? Então é isso. Então não tem esse negócio de vencer. O que venceu? Isso daí é uma coisa que Satanás está falando, onde já se viu aquele assim, dizendo que a terra é dele, que o mundo... A Bíblia já fala que o mundo jaz do maligno. Aí a pessoa fica, misericórdia, Jesus. Meu Deus, você ouviu? Gente, para com isso. Vai orar, vai pôr o joelho no chão, vai ler Bíblia, vai ter conhecimento, vai ter discernimento. Agora deixa lá, é isso aí que o diabo quer. Ver a gente amedrontado, a gente aterrorizado. Eu logo quando eu vi aquilo lá, eu falei, eu vou responder pra esse demônio aí. Eu não vou deixar ele vazio, não. Deixa eu encher ele. Aí eu falei, você ganhou, você venceu, foi o carnaval. Agora eu quero ver você morrer hoje e ressuscitar daqui 3 dias. Coloquei lá. Entendeu? Deixa eu preencher esse demônio aí. Deixa eu responder pra ele que ele tá vazio. Ele precisa de preenchimento. Quem vou deixar isso daí pra lá, o quê? Eu fui lá e respondi. Você tá me entendendo? Agora, se teve resposta, eu nem sei, porque eu não vi mais. Tá me entendendo, igreja? Aí ele fala assim, olha só. Ele fala aqui que ele é tentador. Ele é tentador. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5. Foi por isso que, já não se sendo possível continuar, esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor, quer dizer, trabalho. Entendeu o que foi falado aqui? Ele quer de todo jeito fazer que nós venhamos a ser inúteis ao nosso trabalho. Qual é a meta dele? É não permitir pessoas se inscrever naquele canal. Tô dando um exemplo. Tentando parar, o celular caiu, o celular voou daqueles eu peguei e falei, oxi, ninguém mexeu no celular, o celular voou. Você tá me entendendo? Caiu de cara no chão, eu falei, meu Deus do céu. Porque teve uma vez que um caiu, um celular meu, por tudo que tava com a película, ele estourou tudo. Então, sim, porque foi grande, e eu tava fazendo, e acredite se quiser, eu estava fazendo esse trabalho para a Alemanha, que era o trabalho de satanologia para a Alemanha. Tá me entendendo? Então, foi feito isso daí. Então, o celular fez isso. Eu falei, misericórdia. Sabe? Mas não, eu parei nada, tanto é que eu tô aqui. Eu estou aqui. Olha, eu aqui. Eita, papai. Você tá me entendendo? Tô aqui, sim, fazendo o trabalho dele e vou fazer. Não vai me parar. Pra me parar, vai ter que me matar. E se for chegar da hora, mata. Se não for, Deus mata você. Entendeu? Então é dessa maneira. Então Deus tem que ser, ele se alegra conosco. Então ele vai tentar atrapalhar o meu trabalho? Vai, tá? Vai tentar atrapalhar o seu? Vai. Mas você não pode desistir. Não pode deixar que ele venha a fazer inútil o seu labor, que é o seu trabalho, o seu trabalhar. Não deu certo hoje? Vai, amanhã faz de novo. Não deu certo, faz de novo. A primeira gravação que foi do estudo de satanologia era 3 horas da manhã e eu tava aqui numa peleja que só a graça. Depois, sabe, fui deitar, para deitar já era mais de 4 horas da manhã. Não morri não, depois levantei, tive que tomar meu banho, fui trabalhar, porque eu dou banho num senhor, mas fui. Mas eu fiquei ali tentando por causa, o propósito era iniciar. Mas Deus, ele permitiu. Veja bem, Deus, ele dificulta a sua vida, dificulta a minha vida. Mas é o próprio Deus que permite essa dificuldade, para poder você reparar e ver se você vai continuar ou vai desistir. Deus dificultou a vida de Davi. Deus dificultou o caminho de Davi para que ele chegasse ao trono.
Mostra para mim se aonde está escrito que está o Manuel sentado na cadeira. É Davi. Porque ele falou o quê? Ele foi. São grandes meus inimigos, mas eu vou. E ele foi. Ele está lá. Foi ele que sentou. Tem outro sentado no lugar de Davi? Então por que você vai parar? Por que eu vou parar? Você tem que prosseguir. E essa é a meta. É saber que ele vem tentar atrapalhar o seu labor, mas você não pode deixar. Amém, igreja? Aí aqui ele fala que assim, ó. Príncipe deste mundo. Ele é príncipe deste mundo? Sim, ele é príncipe deste mundo. João capítulo 12, versículo 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo e agora o seu príncipe será expulso. Quem vai expulsar esse demônio? Quem vai expulsar ele daqui? O homem nascido do ventre de Maria. Quem é que ele mais persegue? São as mulheres. Quem é que ele põe traição? Olha o que está acontecendo neste mundo. O que mais está sendo morta? As mulheres. Por que estão sendo mortas? Pelos maridos. Quem é que está fazendo isso? Satanás, envolvendo os maridos a mente diabólica de homens para matar as mulheres. Por que foi dessa maneira? Porque ele andou no mundo espiritual seguindo a Maria para que matasse Maria e matasse o que estava no ventre dela. E ele não conseguiu. Você está me entendendo? Então ele está perseguindo quem? Nós. Ele não desistiu de Jesus, ele não vai desistir de mim nem de você. Mas nós temos que ter o quê? A sabedoria de saber lidar e enfrentar e conviver com ele. Você está me entendendo? Porque foi assim que ele fez com o trigo e o joio. Quando veio para o lavrador para poder tirar o joio, o que o Senhor disse da vinha? Deixe aí para que cresçam juntos. Então nós temos que viver neste mundo aqui, nesse mundo tenebroso, mas a Bíblia fala, revestivos de toda a armadura de Deus para o dia mau. Qual é o dia mau? Todos os dias das nossas vidas, porque nós estamos aqui. Tá me entendendo? Então nós temos que aprender a lidar com o mundo do maligno.